Vamos mergulhar num assunto fascinante. Como palavras, simples palavras, podem ter um poder tão incrível. A gente usa palavras o tempo todo, mas dependendo de quem fala e de onde fala, elas viram ferramentas que literalmente constroem e destroem mundos. Para a gente começar, olha só esse exemplo. As palavras são idênticas. Eu te condeno a 5 anos. Ditas por uma pessoa qualquer são só som no ar. Mas quando um juiz, dentro de um tribunal, pronuncia essa mesma frase, a realidade de alguém é transformada na hora. A liberdade se vai. A vida muda por completo. E isso já nos joga na pergunta principal. Como isso é possível? Como é que meras palavras, só por causa de quem as diz, ganham o poder de alterar o mundo físico e social de um jeito tão drástico? Isso não é mágica, não. É um mecanismo muito bem definido. A resposta para isso está num campo chamado pragmática jurídica. E o que ela faz? Em vez de focar só no significado das palavras, a pragmática estuda o que as palavras fazem. É isso mesmo. A linguagem do direito não é só para comunicar, ela é feita para transformar. Ela não descreve o mundo, ela molda o mundo. Então tá, mas como é que esse poder funciona na prática? A gente pode pensar em 3 ingredientes secretos, 3 chaves que transformam palavras comuns em comandos com força de lei. Vamos abrir cada uma delas. É como se fosse um motor de 3 partes, sabe? Primeiro, a palavra em si tem que ter uma ação embutida. Segundo, ela precisa do respaldo do poder de uma instituição. E terceiro, tem que existir uma consequência real se ela for desobedecida. E a primeira chave vem de um conceito do filósofo John Austin, chamado de força ilocucionária. Parece complicado, mas a ideia é simples. Algumas frases não são descrições, elas são ações em si. Ao falar essas palavras, a gente está, de fato, fazendo alguma coisa no mundo. E a gente faz isso o tempo todo sem nem perceber. Quando alguém fala, eu prometo, essa pessoa não está descrevendo uma promessa. Ela está criando uma obrigação ali, naquele momento. Dizer, eu aposto, cria um acordo. E o famoso sim no altar muda o status legal de 2 pessoas. As palavras são a própria ação. Aí é que tá. O direito pega esse conceito e o amplifica tipo 1000 vezes. Uma promessa entre amigos tem uma força social, mas a sentença de um juiz, ela tem a força do Estado inteiro por trás. A ação da palavra é turbinada pelo poder institucional. O que nos leva direto para a segunda chave, a autoridade institucional. As palavras do juiz têm poder porque a sociedade, através das suas instituições, deu a ele autoridade para realizar esses atos. Não é sobre a pessoa, é sobre a posição que ela ocupa. E essa tabela deixa isso claro como água. A frase é sempre a mesma: você deve pagar 100 mil reais. Dita por um estranho na rua, não tem efeito nenhum, dá para ignorar. Dita por um amigo a quem se deve dinheiro, bom, aí já tem uma pressão social, mas força de lei, nenhuma. Agora, quando um tribunal diz a mesma coisa, aí a história muda. Vira uma obrigação legal. A palavra não mudou, mas a autoridade de quem falou muda tudo. A terceira e última chave é a sanção coercitiva. É basicamente o ou então do direito. Uma lei ou uma ordem judicial só funciona de verdade porque existe uma consequência negativa, uma punição, se ela não for cumprida. É a ameaça da sanção que garante a obediência. Sem uma sanção que pese, a lei vira só um conselho, uma sugestão. Teve uma lei antiga, por exemplo, que obrigava as pessoas a ajudar quem estivesse em perigo. A intenção era ótima, claro, mas a multa era tão baixa, tão insignificante, que a lei era simplesmente ignorada. A sanção não tinha força para mudar o comportamento. O ponto é esse: o poder da palavra jurídica depende diretamente do peso da sua consequência. Ok, agora que a gente entendeu o motor por trás desse poder, vamos ver o que ele produz no mundo real? Como é que essa mistura de ação, autoridade e sanção de fato molda as nossas vidas? Basicamente, de 4 maneiras principais. A linguagem jurídica pode criar deveres, tipo a obrigação de parar no sinal vermelho. Ela pode punir ou recompensar, como numa sentença de prisão ou numa indenização. Pode conceder poder, como uma licença para construir. Mas, para mim, o mais impressionante é o efeito constitutivo. O efeito constitutivo é talvez o mais poderoso de todos. É a capacidade que a lei tem de criar novas entidades, novos status, novas realidades legais, do zero, literalmente a partir do nada. Vamos pegar um exemplo prático. Imagina um grupo de pessoas com uma ideia para um negócio. Nesse momento, eles são só indivíduos.
Mas aí, depois de assinarem alguns documentos e algumas palavras oficiais serem ditas por uma autoridade, algo completamente novo é criado. Uma pessoa jurídica, uma corporação. Essa nova entidade, que nem existe fisicamente, agora pode ter propriedades, assinar contratos, ser processada. A realidade foi alterada por um ato de linguagem. Só que todo esse poder imenso de alterar a realidade vem com um risco enorme. A lei é uma ferramenta que se pretende precisa, mas é usada num mundo que é bagunçado e complexo. E às vezes ela acaba gerando consequências que ninguém tinha previsto. Nenhuma lei opera no vácuo, isolada. Ela interage com a economia, com a sociedade, com o comportamento das pessoas, e ao tentar consertar uma coisa, ela pode, sem querer, quebrar outra. É o famoso efeito dominó não intencional. Vamos olhar um exemplo de uma lei que aumenta o salário mínimo. A intenção é nobre, claro, aumentar a renda dos trabalhadores. Esse é o efeito que se quer. Mas os efeitos não intencionais podem aparecer. Empresas demitindo gente para cortar custos ou aumentando os preços, o que gera inflação. No fim, a lei que queria ajudar pode acabar prejudicando algum. E com isso, a gente chega na grande conclusão de tudo isso. O direito não é só um monte de regra num livro. É uma força ativa no mundo. O direito é ação. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que a linguagem jurídica não é passiva, ela muda a realidade. E ela faz isso usando aquelas três chaves: a ação, que está dentro da palavra, a autoridade de quem fala e a sanção que garante o cumprimento. O resultado é a criação de obrigações e até mesmo de novas realidades. É uma ferramenta de um poder imenso que exige um cuidado gigantesco para não causar danos inesperados. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se cada lei, cada contrato, cada sentença de um juiz são como tijolos que constroem a estrutura da nossa sociedade, que tipo de mundo nós estamos escolhendo construir com as nossas palavras? A responsabilidade é imensa.